Boa tarde a todos. Estão ouvindo bem? Ok, bom, depois de vários cortes, eu trouxe aí os slides que sobraram na tentativa de realmente ocupar apenas 10 minutos do tempo de vocês. Bom, o que eu estou trazendo aqui para vocês é o iniciozinho da minha pesquisa de doutorado. Eu entrei esse ano no doutorado da UF em Estudos de Linguagem, sob orientação da professora doutora Silmara Della Silva. Acho que eu tenho que mudar errado. Bom, eu faço parte do LAIS, que é o Laboratório Arquivos do Sujeito, que tem coordenação colegiada das professoras doutoras Betânia Mariani, Silmara Della Silva e Vanise Medeiros. Nosso laboratório tem 2 grupos de pesquisa: Teoria do Discurso, com a linha de pesquisa Análise do Discurso e Psicanálise, e o grupo do qual faço parte, que é Discursividade, Língua e Sociedade, mais especificamente da linha Língua, Sujeito e Sociedade, que tem Sujeito, Sociedade e Mídia como lugar de constituição de sentidos. A outra linha de pesquisa desse grupo é Língua, uma questão discursiva. Eu estou realmente no lugar errado, né? Tá lá. Muito bem. Como hipótese, a minha pesquisa tem: os símbolos presentes no mito da Medusa perduram até os dias atuais, visto que as mulheres continuam acusando suas rivais pela traição do companheiro, e não o próprio companheiro, conforme dizeres narrados nas cartas pessoais de leitoras enviadas às revistas femininas. Acho que eu passei. Gente, eu estou me atrapalhando aqui, só um pouquinho. Eu quero o outro, anterior. Aí, muito bem. A proposta, na verdade esse slide era anterior, né? A proposta da minha pesquisa é analisar cartas escritas por mulheres publicadas nos chamados consultórios sentimentais de revistas femininas. Nesse momento, e acho que a gente deve seguir por aí, nós elencamos essas 3 revistas. A Cláudia, que é a revista mais antiga feminina publicada ainda, né? Tem 53, 54 anos de existência. A Ana Maria e a Vai Dar Certo, que é uma revista eletrônica. Nas últimas 5 décadas, que permitam, a partir dos discursos das remetentes, averiguar a imagem que as mulheres fazem umas das outras quando traídas por seus companheiros. Daí seria a hipótese, né, que eu já li. Bom, a Medusa, que é esse mito aí, né, que a gente, o senso comum, conhece, né, como alguém que transforma um mito, né, um monstro que transforma as pessoas em pedra pelo olhar, que tem serpente na cabeça e tal. Mas a Medusa, ela não nasceu assim, né? Ela se tornou assim. E segundo um fragmento do se tornou este monstro, né? Segundo o fragmento do dicionário mítico de Junito Brandão, a Medusa era uma jovem lindíssima e muito orgulhosa de sua cabeleira. A deusa da inteligência, Atena, puniu o adversário porque Poseidon, tendo a raptado, violou-a. Poseidon era o marido, esposo, enfim, de Atena, né? Bom, eu trago, deixa eu ver se é isso mesmo, que eu já estou para o lado certo mesmo. Aqui. Eu trago como eixo teórico para discutir, né, nesse momento, e obviamente outras teorias virão, mas nesse momento, agora minha pesquisa embrionária, conforme eu disse, eu trago estes conceitos aí, né, como suporte. A memória enquanto espaço de recuperação de dizeres anteriores, né, segundo Pechet, o mito enquanto história verdadeira e modelo exemplar de todos os ritos, né, segundo Iliade, o interdiscurso enquanto conjunto de formulações feitas e já esquecidas que determinam o que dizemos e pautado em algo já dito, da Hollande, e as formações imaginárias enquanto imagens que cada interlocutor atribui a si e ao outro no processo discursivo, também, segundo Pechet. Bom, eu já trouxe aí algumas parte, né, do meu corpus. A gente já está fazendo essa coleta na Biblioteca Nacional, já tem algumas cartas, eu selecionei algumas para trazer para vocês. Essa carta, ela foi escrita por uma engenheira que na época tinha 27 anos e 9 meses de casal.
de casado. Quando casei, tinha esperança de ser feliz, apesar de conhecer o problema insolúvel de meu marido. Ele tinha uma amante e 2 filhos. A fase de noivado foi tumultuada por ameaças de morte, cartas anônimas e o medo de tragédias. Sei alguma coisa sobre ela, é psicopata viciada em tóxicos. Ela acabou abandonando o trabalho e passou a ser apenas uma fofoqueira o tempo todo, preocupada com a minha destruição e o rompimento do meu noivado. Ela telefonava todos os dias e me dizia palavrões. Quando telefonava para ele, ficavam os 2 zombando de mim, rindo do meu corpo e da minha cara. Meu marido não dá um tostão para a nossa casa. Todo o dinheiro dele vai para a mãe, seu filho e seu carro. As coisas continuam do mesmo jeito. Ela passa trotes pelo telefone. Outro dia ele tentou me atirar para fora do carro, em movimento, e uma noite dessas me deu uma surra. Segundo ele, todo homem deve ter 2 mulheres, a esposa e a amante. E isso não é tudo. A última que a amante me pregou foi uma denúncia na polícia local. Ainda não resolvi se largo tudo e tento recomeçar minha vida com meu trabalho em outra cidade, ou se espero 2 anos para ver se consigo domar a fé. Ajude-me a encontrar o caminho. Tassiana Alves, Maceió, Alagoas. Essa carta foi retirada da revista Cláudia, de 5 de outubro de 1970, 5 de outubro de 72. Então, tem algum tempo aí. O título que a própria revista deu à carta foi Uma Vocação de Vítima. E quem responde é Carmen da Silva. Tá? A sessão, nessa época, a sessão de cartas da Cláudia se chamava Cláudia Responde, com uma subseção chamada Aqui Carmen Responde. Carmen da Silva é uma articulista da revista, psicóloga. Vamos lá. Essa aí é uma carta de 2012. Aí é o ponto de vista da amante. Lá, bom, depois eu falo mais um pouco sobre isso. É o ponto de vista da amante, né? O amante não, na verdade ela não é amante, é um ponto de vista da que não é esposa, digamos assim. Essa daí já é uma sessão atualmente que se chama O Que Eu Faço, essa sessão de cartas, né? Sentimentais. O marido de uma amiga vive dando em cima de mim. Já cortei, mas ele insiste. Tenho medo de contar para ela e acabar com a amizade. Aí olha que curioso, aí nós temos uma carta de 2014, que é a esposa, dizendo, da mesma sessão que eu faço da Cláudia: meu marido olha com interesse para uma amiga minha e por isso não a convido mais para ir à nossa casa. Mas logo ela percebeu e me perguntou se há algo de errado. Abre o jogo? Bom, então o que a gente pode ver, eu espero que eu tenha conseguido passar minimamente, é que esse triângulo amoroso aí, que a gente vê no mito da Medusa, né? Em que as mulheres se agridem umas às outras, né? Ou a esposa agride a amante agride. Naquela primeira carta, na verdade, tem um movimento aí da posição de esposa, né? A amante era a primeira, depois passa a ser a segunda, enfim, há esse jogo todo, essa troca aí de posição de sujeito, né? Mas há um confronto, né? Um enfrentamento entre as mulheres de punição, de agressão, né? E o homem, o amante, né? Dependendo do ponto de vista, ele fica intocado, né? Ele é o Poseidon, aqui nada acontece, né? E eu achei legal essas duas aí, bacana, né? Dessas duas últimas cartas, é porque é a mesma situação, né? O marido dá em cima da amiga e a amiga tem medo de contar para a esposa dele, com medo de a amizade acabar. E aí a esposa, que acha que o marido está dando em cima da amiga, tem medo de contar, tira a amiga, né? Afasta a amiga da casa. Então a gente vê que são 2 lados aí, né? Duas interlocuções, né? 2 formações imaginárias. Então eu trago aí os interlocutores desse drama amoroso, né, que seria o marido e o amante, dependendo do ponto de vista, né, de sujeito aí, marido e amante, que é sempre perdoado e intocado, e que é o que reúne as outras 2 mulheres, né? Ele é o elo entre a esposa, que normalmente é ofendida, mas que vai desculpar o marido e condenar a amante, que seria aí a figura, a gente pode fazer essa correlação com a figura da Atena, né, dentro da mitologia que a gente apresentou, e a Medusa, que seria a amante culpada e punida, né? É isso, gente, está aí mais ou menos aí, desse início mesmo dessa pesquisa embrionária, está aí as minhas referências. Muito obrigada.